último bloco do Roda de Entrevista, e para não perder tempo, Arthur, eu gostaria que você falasse para a gente, né, sobre o processo que ganhou do Holliday, que saiu Sim. hoje a sentença, né? Sim. Na verdade o Holliday me processou porque eu falei que ele falou, ele de fato falou, que ele era um filho, aspas dele, tá? Um filho viado, um filho negro viadinho que o Bolsonaro abraçou de volta para casa, né? Então ele perdeu, porque quem falou isso dele foi ele próprio, né? Então, e outra coisa, né? Importante lembrar, o Fernando Holliday, que tem um contrato, teve, né, um contrato de R$20 mil por mês com o vereador Lucas Pavanato lá de São Paulo para prestar consultoria. E aí você julga se isso é uma coisa de direita a se fazer, né? Tem uma pergunta do Índio do bairro CPA. Esse ex-deputado caçado por vazar áudios machistas sobre refugiadas ucranianas que eram fáceis porque eram pobres, por que confiarmos que ele representa a moralidade? Em primeiro lugar é o seguinte, eu não sou moralista não, cara. Você deve estar me confundindo com algum cara que fica sinalizando virtude na internet dizendo que não fala besteira em privado com os amigos. Em segundo lugar, eu quero que você não acredite em mim, cara. Tudo que eu falo aqui, você duvide e pesquise. Tá? Quando eu falar, por exemplo, que um cara não é verdadeiramente de direita porque ele fez A, B ou C, pesquisa e vê se eu não estou falando verdade. Quando eu falo que o Flávio é ladrão, pesquisa se o próprio Queiroz não sumiu, que fazia rachadinha e pagava a escola dos filhos e o plano de saúde das filhas do Flávio, né? Quando eu falo que o prefeito Abílio aqui, né, atrapalhou a propriedade privada e aumentou o salário da Câmara, vai precisar ver se eu estou falando besteira. Quando eu falo mal da esquerda, que o Lula é o maior ladrão do Brasil, dá uma olhada no processo dele. Então não confie em nada que eu digo. Pesquise e tire suas próprias conclusões. Vai lá, Lucas. Arthur, você fala com uma força, com uma certeza que me parece quase ensaiada, principalmente sobre essas brigas aí que tivemos no movimento liberal e tal, do MBL em si. Nada disso doeu, ninguém se sente falta, o Holliday você não sente falta, não foi doído a briga com o Nando Moura? Com o Nando não, porque o Nando nunca foi meu amigo, mas com o Holliday foi. O Holliday foi uma das brigas... Com o Pavanato? O Pavanato nem tanto, porque o Pavanato é o seguinte, eu não me dou mal com o Pavanato. Tá? Eu já falei isso várias vezes, o Pavanato é um personagem, né? Ele não é aquele cara que todo indignado, ele não é isso, né? O Pavanato sabe que o Jair Bolsonaro é um imbecil, né? E ele tá junto com o Nicolas se descolando do bolsonarismo aos pouquinhos para montar um movimento nicolista. Escutem o que eu estou falando, tá? O Bolsonaro, o Pavanato e o Nicolas estão se afastando do bolsonarismo, mas de fato, cara, o Holliday doeu, cara, porque o Holliday era amigo nosso, né? O Holliday a gente conheceu ele quando ele não era ninguém. O nome Fernando Holliday foi dado pelo Renan. Uhum. O Holliday, quando ele não tinha onde morar, o MBL deu um lugar pra ele morar. O primeiro terno do Holliday quem deu foi o MBL, cara. E aí o cara traiu a gente pra se vender pro bolsonarismo. Então, se eu falar que não dói, claro que dói, cara. Claro que dói. Só que a gente tem que ser forte, né? A nossa missão é uma missão de renúncia. Lucas, vai lá com você, Danilo. Arthur, tem duas perguntas. Hoje no Brasil virou moda políticos se candidatar e usar a igreja como trampolim, como palanque político, a figura do pastor, usar os fiéis, o discurso cristão. Você acredita que essa narrativa da igreja, da religião na política, ela pode atrapalhar o eleitor na escolha dos seus representantes? E outra pergunta, você acredita que a imprensa em geral do Brasil ela é ideológica ou ela de fato cumpre o seu papel, que é levar até a sociedade o que de fato acontece? Eu vou começar pelo final. A imprensa é os dois. A imprensa cumpre o seu papel muitas vezes, né? E a imprensa também é ideológica. É que a imprensa não é um bolo homogêneo, né? Vocês são imprensa e vocês estão fazendo um excelente trabalho. Ao mesmo tempo que, sei lá, o Brasil 247 também é imprensa e é basicamente um blog do Lula, né? Então, quando a gente fala a imprensa, você tem que falar, tá, qual imprensa? Então tem imprensa que é ideológica, que faz um mau trabalho e se vende, né? E tem imprensa que faz o trabalho que tem que fazer. Por exemplo, se você pegar o André Childers, né? Se você pegar o Metrópolis contra o resort do Toffoli, não dá pra falar que esses caras são ideológicos, eles estão fazendo um excelente trabalho, né? Então, separar as coisas. E sobre igrejas, com certeza, cara. Eu vou falar um negócio aqui que vai machucar você, mas você acha certo o Silas Malafaia falar que se você não votar no Bolsonaro, você não é cristão? Isso é justamente o que a Bíblia fala para você não fazer. Você acha certo o pessoal da Lagoinha, e eu quero ver político que tem coragem de vir aqui falar mal da Lagoinha, receber dinheiro da família Vorcaro para comprar televisão, para comprar BMW? Vocês acham bonito isso? Vocês acham bonito o Fabiano Zettel, né, ter sociedade com o ministro Supremo, ficar levando ministro Supremo para passear para assistir jogo, né, em avião particular? Né? Porque cadê as pessoas falando que isso é heresia? Cadê as pessoas falando que isso é idolatrar o bezerro de ouro? Então eu vou dizer pra você, cara, isso inclusive está acontecendo no mundo. O mundo está tendo um crescimento do catolicismo por causa disso. Quando você tem um planejamento centralizado e as reformas todas vindo de cima para baixo, você evita
extrapolações da interpretação bíblica, certo? Porque se tem uma coisa que é muito clara, e que a Bíblia deixa muito claro, você não pode idolatrar o bezerro de ouro, e você não pode usar a fé das pessoas para ganhar dinheiro e fazer proselitismo político. E é justamente o que muitos pastores picaretas fazem, ofuscando o trabalho dos bons pastores. Que tem muito pastor bom. Geralmente é o pastor do teu bairro. Sabe aquele pastor do teu bairro pobre, aquele cara que se ferra para ir para a igreja, para tirar o cara da droga, para gerar um senso de comunidade, para fazer o cara, né, começar a trabalhar? Este cara é bom. Agora você vai pegar Edir Macedo, Silas Malafaia, o pastorzinho picareta. Pelo amor de Deus, gente, assim, vamos acordar, né? Tem uma pergunta do Felipe de São Paulo. O que você acha da divisão entre o Nicolas e Flávio? Com a volta de Bolsonaro, eles se reorganizaram em torno do Flávio. Como isso impacta a eleição de outubro, sobretudo com os rumores do interesse dos Estados Unidos da América e na eleição e nas terras raras? Gente, pelo amor de Deus, vamos lembrar que isso tudo é um grande teatro. Você acha que verdadeiramente o Nicolas está afim de ser bolsonarista? Eu vou explicar para você. O Nicolas, tá? Quando ele teve que apoiar o Hugo Mota para a presidência da casa, ele deu aquele tipo de declaração: eu sou contra o Hugo Mota, mas se o Bolsonaro tá mandando, ele já tá tirando o pé. Assim, reparem. Você está vendo o Nicolas fazer campanha pro Flávio do jeito certo? Ele faz uma hora ou outra, e o Flávio sabe que não pode bater no Nicolas. O próprio Eduardo estava denunciando que o Nicolas estava quieto, o próprio Aldo Santos estava falando que o Nicolas estava fazendo cagada. Esses caras estão em guerra, só que essa guerra é velada. Eu vou explicar para você. O maior parasita do Bolsonaro hoje se chama Nicolas Ferreira. Anotem o que eu estou dizendo e vejam se isso não vai ser comprovado no futuro. O Nicolas vai largar o Bolsonaro aos poucos e vai ficar maior do que a própria família. E aí os filhos, o Flávio, o Eduardo, o Carlos e a própria Michele vão ficar... Aliás, a Michele não, que a Michele já é nicolista, né? Vão ficar denunciando isso. Olha, esse cara se aproveitou da popularidade do meu pai para roubar o nosso gado. É exatamente isso que vai acontecer. Dá tempo de mais uma, vai lá. Eu ia fazer a pergunta para você nesse sentido. Você acha que o Nicolas, ele quer implodir o bolsonarismo e consolidar o nicolismo no Brasil? O Nicolas, ele não quer implodir o bolsonarismo, ele quer só ficar quieto e esperar o bolsonarismo se afundar sozinho. Né? Ele só fica quieto na dele e deixa o Bolsonaro ficar obsoleto, sozinho. Aí eu pergunto para você, o Nicolas, que recusou o relatório que transformava organizações criminosas do Brasil, organizações terroristas, esse cara que vai bater de frente no sistema, o cara que apoiou a PEC da blindagem para dar foro privilegiado para o Valdemar Costa Neto, esse é o cara que vai mudar o Brasil? Fala para mim. O cara que demorou muito para falar de Banco Master e a gente pressionou, esse cara que vai mudar o Brasil, que está copiando todos os discursos do Renan, vocês acham que o Nicolas, que nunca vai falar mal da Lagoinha, né, que está envolvida diretamente no escândalo do Banco Master, esse cara vai bater de frente com o sistema? Então, prestem bem atenção, porque ele é popular, ele fala bem, ele tem uma excelente oratória, mas no final, ele é mais do mesmo. Vai lá, Lucas, a última. Arthur, o partido tem 1 ano aí, né? E aí, vamos conseguir eleger alguém aqui no Mato Grosso, deputado federal, deputado estadual? Você acha que isso é viável? E se sim, quantas cadeiras? Olha, eu não sou bom de previsão. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente está aberto a surpresas. Eu vou contar uma coisa para você. O Partido Novo em 2018, com o João Amoedo, candidato a presidente, que não tinha nenhum carisma, com todo respeito ao João Amoedo, ele conseguiu, ao longo da trajetória, encantar muita gente. Independente do número final do Amoedo na urna, né? Ao longo do caminho você encanta aquele cara que vai votar em um ou outro presidente, mas vai votar na legenda ou num deputado federal estadual do partido que lhe encantou ao longo da trajetória. Então, o Renan, que já está com 7%, o Renan, que tem muito mais carisma, a nossa missão, que tem muito mais militância. Eu falei 7%, né? Eu citei uma pesquisa regional, desculpa, eu estou falando dado besteira. Se não me engano, ele está com 7% em Santa Catarina e em São Paulo. Ele está com 2%. O Renan está com de 3 a 4 já, tá? Tem lugar que ele já está batendo 5%. E essa pesquisa saiu, acho que foi em Santa Catarina e já está com 7%. Tá? E o Partido Missão é o partido favorito da geração Z. Nós temos mais militância, mais inteligência que todo mundo. Nós conseguimos um partido que nenhuma outra força política conseguiu. Eu duvido que o Renan, ao longo da trajetória, não vai encantar gente o suficiente para a gente ter gratas surpresas ao redor do Brasil.